Bom, enfim, nós não podemos deixar de falar um pouquinho, né? Agora, aproveitando que o Sidney está aqui, Sidney Fontoura Gomes. Bom, Lilian. O Sidney que fala sobre o mercado imobiliário. Vamos conversar um pouquinho. Vamos inverter. O negócio do mercado imobiliário, como é que está? Alguma novidade aí? Tem aí uma que eu quero chamar a atenção dos telespectadores, é aquela visitinha ao plantão. Tem que se ter respeito ao corretor de imóveis, porque aquele que vai lá dar uma olhadinha no decorado, no apartamento decorado, quando tem uma unidade lá à mostra, tem que deixar bem claro para o profissional que lá está, porque ele se prepara, Lília, ele estuda, ele se qualifica na nossa Unimóveis, Universidade Corporativa do Sindicato, onde a gente tem um hall de 15, inclusive três da cadeira de coaching, né? Coaching imobiliário, do direito imobiliário, enfim, ele se prepara, ele está ali prestando um serviço, ele tem que ser respeitado com isso. Então, dá uma olhadinha, qualquer coisa eu ligo, né? É um desrespeito ao profissional que lá está. Né? Então, chamar a atenção ao telespectador, não faça isso. Se quiser dar uma olhada, chega e diz, olha, eu só vim dar uma olhada na decoração do apartamento. Eu não tenho interesse nenhum de comprar, para que esse profissional não perca a sua vez de atendimento, porque é feito um rodízio entre aqueles que lá estão. Então, tem que ser respeitado esse profissional. O corretor de imóveis, ele está lá para orientar, para formar opinião, para servir... Administrar também melhora o tempo, né? Exatamente. Então, respeite aquele profissional que lá está. Esse é o nosso recado do mercado hoje. Bom, eu gostaria de encerrar o programa, né, esse quarto bloco aqui, falar um pouquinho sobre as Olimpíadas, né? Porque, afinal de contas, não foi tão ruim, né, como nós imaginávamos anteriormente, porque o quadro realmente apontava para isso, quer dizer, alto nível de criminalidade, a população, de certa maneira, sendo um pouco contra, né, a realização das Olimpíadas, pelas precariedades que o país atravessa, mas a coisa eu acho que está bem, né? Foi bem, né? Foi tranquilo, foi calmo, né? Favorável. Acho que foi positivo, de um modo geral, e a gente vê que em alguns, como o evento Copa do Mundo, como evento, aparece dinheiro. Né? O que nos preocupa sempre é o desvio deste dinheiro, né? Mas aparece dinheiro, e aparece dinheiro na população, porque o ingresso era caro. E todas as arenas lotadas, todos os dias, faça chuva, faça sol. Então, as pessoas estavam acreditando, estavam querendo ver, porque é um momento histórico. Né? Tem gente que paga R$1.000 e tantos para ver uma banda num show. Né? Então, quer dizer, as pessoas fazem esse investimento no seu entretenimento. Isso é qualidade de vida, né? A gente precisa que o sistema todo esteja funcionando e o esporte hoje atende isso. E deixar um legado, sim, porque o Rio de Janeiro é uma cidade realmente maravilhosa, muito bonita, e que o mundo inteiro assistiu. O mundo inteiro está querendo vir conhecer o Rio de Janeiro depois dessa... Né? E isso mexe, eu vou sempre para o lado do meu mercado, né? do mercado imobiliário, isso faz com que gire dinheiro, haja novos empreendimentos, na hotelaria inclusive, né? Traz isso de forma positiva para o cidadão do Rio de Janeiro, para o turismo, né? E também se estende para outros locais. Eu queria chamar a atenção que todo mundo fala de uma história de mudança na vida das pessoas, o esporte, né? Que ele muda, de fato. Aquele menino, o canoísta da Bahia, do interior da Bahia, né? História bonita aquela, né? O rapaz ganhou medalha, saiu lá do interior, mas isso há em todos os segmentos. Eu até diria o seguinte, né, Sidney? E a Olimpíada é uma oportunidade dessas aí, porque todas as pessoas vencedoras, pode ir atrás delas ter uma história de sacrifício, de abnegação, de perseverança, de determinação. Não existe resultado positivo se não houver um trabalho para isso. Então, isso eu acho que o maior e mais importante que, digamos, o espírito olímpico passa é o do sacrifício, né?
tem que sacrificar a tua vida para atingir determinados valores. E aí também vem um pensamento que eu trabalho muito com os alunos no coaching, né? Que a gente pensa no sacrifício sempre como uma coisa ruim, mas ele é um pré-requisito para a conquista, né? Então, que a gente também possa ressignificar essa noção de sacrifício, até mesmo para valorizar a própria vida, porque isso é conhecimento. Sem dúvida né? alguma. Então, eu penso que o ser humano, quando ele consegue respeitar a própria história, ele tira aprendizado disso, ele busca os recursos que ele teve, os principais recursos que ele despendeu, até mesmo nos momentos de sacrifício, para enfrentar o que vem pela frente. Tem que ter esse entendimento, né? Porque quem perde a sua origem, perde a sua identidade, não é? Em todos os segmentos é assim. Então, não quer dizer que todos os jovens vão se voltar para o esporte, né? Para ser essa ferramenta de mudança. Não, mas que tenham esse conceito, né? De que é preciso treinar, repetir, fazer de novo, refazer, né? Retomar o seu foco quando necessário em todos os segmentos. Na sua vida pessoal, na sua vida familiar. É mais ou menos isso que o coaching ensina, né? Tem pessoas que vêm assim, com uma pessoa de sucesso e dizem assim, nasceu com aquilo virado para a lua. Não existe isso. Quer dizer, isso é desculpa de gente que não quer, que é fracassada e não quer submeter a essa exigência, número um, que é você... Quando você faz, por exemplo, um doutorado, um cara que é doutor, vê a vida pregressa dele, o que se dedicou, quantas horas ele se dedicou ao estudo, ficou isolado, deixou de ir a jantares, a festas, a eventos, a namorar, a ter momentos de prazer e tal, para se dedicar a isso. E a vida é assim. Então, a sociedade brasileira, de modo geral, ela não tem essa... Ainda não absorve... Determinados segmentos, né? Não absorveram isso, que nada nasce, nada acontece sem razão de ser. Tudo tem a sua razão de ser. E o sucesso, ele está atrelado ao sacrifício, a foco, né, a dedicação, a tudo isso. Sem dúvida, sem dúvida. A gente costuma trazer a ideia de que o sacrifício é temporário, né, mas o resultado é permanente, que o sucesso seria permanente, mas muito pelo contrário. Às vezes é muito mais difícil manter o sucesso justamente do que conquistá-lo. Eu tenho um exemplo em casa. Eu tenho uma filha que mora na Austrália. Ela fez o mestrado aqui no Brasil e depois resolveu fazer o doutorado fora. Ela não estava conseguindo fazer o doutorado, mas é estudiosa desde sempre. Fala francês, fala inglês fluentemente, francês fluentemente. Foi para a Austrália lavar prato, mas com o foco de que ali ela ia conseguir. Nessa semana, vocês que são meus amigos no Facebook, podem olhar a minha página, está lá. Ela ganhou o maior prêmio de pesquisa científica da Austrália, um país que é... primeiro mundo, né? Primeiro mundo, né? Primeiro mundo. Então, é um orgulho para a gente. Claro que eu sou pai... Não, ela que ralou muito, ela estudou muito, ela se dedicou muito para atingir esse resultado. Então, a gente tem que ter, e que bom que a gente tem esses exemplos, né? Na casa da gente ou não, ou alguém que externe isso, porque só a determinação, só o foco, só as competências, né? Só a qualificação é que vai mudar de lugar. A roda só gira quando tu acelera. Tu vê o exemplo desse Bolt, né? O Bolt, o corredor aí. Quer dizer, tu vê ele treinando, ele treina 12 horas por dia. 12 horas por dia. A metade do dia ele está treinando. E vê o foco dele, ele está sempre... Um dia o repórter da Globo que dá entrevista, aqui, só rapidinho, só não tenho isso para entrevista. Meu foco está na corrida. Quer dizer, e é o campeão de tudo, quer dizer, não tem quem segure ele. Mas veja o sacrifício, né? Veja a determinação do camarada, quer dizer. Então as pessoas acham que o sucesso vem por... aí se acham injustiçados, o coitadismo brasileiro, né? O governo não me ampara, a família, enfim... A tua vida, quem constrói a tua vida é tu que é o protagonista da tua vida. Se você não é o protagonista, então tem que aceitar que outro faça por ti, mas ninguém vai fazer. E é muito interessante que eu costumo sempre trazer os meus exemplos, né, nas formações de coaching, por exemplo, quando eu trago a minha história também. Aí as pessoas olham assim, mas tu faz isso, mas tu faz aquilo, mas em tal hora então tu está fazendo aquilo. Sim, porque manter isso, né, estar aqui, manter esse padrão que a gente transparece para as pessoas tem um bastidor. Só que as pessoas não estão acostumadas a conhecer esse bastidor, que assim como o Cortella fala qual é a tua obra,
eu pergunto para as pessoas qual é a tua história e aprenda a respeitar a sua história, independente do preço que foi pago para estar ali, respeite a sua história, porque até mesmo diante de uma educação difícil, com limitações, que muitas pessoas trazem isso, eu não sou hoje o que eu quero ser, ou o que eu sempre quis ser pelo meu pai, pela minha mãe. Vamos cortar, né, esses cordões e vamos deixar de ser filhos para nos tornarmos protagonistas e conseguirmos alcançar aquilo que a gente quer, mesmo que, e apesar de os nossos pais não terem nos dado aquilo que nós acreditávamos que merecíamos naquela época. Porque nenhum pai, nenhuma mãe pune ou deixa de dar alguma coisa porque quer, conscientemente. Nem a vida em si, né? Então, é preciso que se tenha esse aprendizado e que a gente consiga respeitar a história. Então, quando eu falo desse respeito, é justamente disso. Para que se tenha maturidade e para que, inclusive, possa se usar a própria história como exemplo para os outros, né? E por que não? E uma das grandes lições da Olimpíada foi com relação à Copa do Mundo também, né? Quer dizer, qual é o grande problema hoje do Brasil? Não é a inflação, não é desemprego e tal, é a questão da segurança pública. Né? Não vimos coisas ruins acontecendo na Olimpíada do Rio. Quer dizer, a população saiu à rua confiante de que ela estava guarnecida, que ela estava com segurança. Né? Então, isso nós tem que passar para o cotidiano das nossas vidas. E se viu o quê? Que o policiamento ostensivo, que esse sentimento de o governo assumir e garantir que vai ter segurança, é importante. Agora, isso aí exige o quê? Foco, o investimento e o governo ter a responsabilidade, que é a responsabilidade dele, né, de nos dar segurança. Quer dizer, então, eu acho que o grande, para mim, fora as Olimpíadas e os exemplos que elas nos dão de vida, de superação e tal, é essa questão governamental. Quer dizer, a segurança se faz com que, com políticas pesadas, mostrando para a população que ela vai ter segurança e fazendo com que realmente o Estado dê essa segurança, como deu na Olimpíada e deu na Copa do Mundo. Sim. Então, vocês vejam o que a gente traz de bom, esse legado, né? Além da infraestrutura maravilhosa que ficou no Rio, é que o Brasil pode fazer. O brasileiro tem a capacidade de fazer. Foi feita uma Olimpíada com muito menos dinheiro do que foi feito anos atrás, a de Londres. Né? Foi feito com bem menos dinheiro. A cerimônia de abertura custou 10% do que a cerimônia de abertura e foi muito de Londres. Maravilhosa. Foi maravilhosa. Né? Então, o brasileiro pode fazer. Nós temos a capacidade de fazer. Se o governo ajuda, imagina. Então, com as pessoas certas, comprometidas para a retomada do crescimento do país, eu não tenho dúvida que a gente chega lá. E a questão da disciplina, né? A Olimpíada mostra a disciplina dos atletas, a disciplina dos juízes, a disciplina da organização. Nós temos que entender que se faz as coisas com disciplina, com ordem. O ordem e progresso da nossa bandeira não deve ser apenas uma frase solta, sem significado. Ela tem que representar aquilo que nós devemos ser na prática, um povo ordeiro e que vai, pela ordem e disciplina, chegar e ter esse progresso que nós tanto desejamos. Sidney, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, um abraço a todos. Até a semana que vem. Lília, boa semana. Curso? Obrigada. Próximo curso? Temos em setembro, terceiro e quarto módulo. Quando setembro chegar? Início de setembro, terceiro e quarto módulo. Quando setembro vier, né? Quando setembro vier, e virá. Então tá. Uma boa semana para todos vocês e até a semana que vem.